Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Vamos falar mais um pouco de janela de transferências, que a gente fez um vídeo recentemente aqui para comentar um pouco. Falamos que essa janela, por enquanto, está bastante morna, mas tem um time que tem se movimentado e se movimentado bem nesse começo de 2026, que é o Fluminense, né, não, Matheus? É isso aí, Bruno. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo em qualquer horário. As movimentações envolvem dois times brasileiros, né? O Fluminense contratando jogadores do Atlético, pelo menos um já foi anunciado e há especulação de que mais ou de que outro jogador também pode fazer o mesmo caminho. Então, vamos começar pelo que já foi anunciado oficialmente. Vamos, estamos falando de Guilherme Arana, lateral esquerdo, que chega para suprir uma posição deficiente, né, no elenco do Fluminense. Inclusive, estamos fazendo uma série de vídeos aqui que a gente comenta sobre a temporada de todos os clubes da Série A do futebol brasileiro. O Fluminense recentemente foi ao ar. Quem não assistiu, clica aí no canal para dar essa conferida. E falamos que talvez uma das, posições mais carentes do Fluminense para esse 2026 era justamente a lateral esquerda, porque desde que perdeu o Marcelo não tinha um nome ali de peso. E você trazer o Guilherme Arana, eu acho que é um cara que com certeza chega com pompa para ser titular nessa equipe. O Guilherme Arana já foi colocado como o melhor lateral esquerdo do país. Ele não vivia uma grande fase no Atlético, mas ainda assim é um ótimo jogador para o nível do futebol brasileiro, vai agregar bem o time do Fluminense. Ali o que tinha o René na lateral esquerda, né, que também é um jogador ok, ali para uma composição de elenco, acho que está bem justo você ter duas opções bem seguras. O Arana claramente chega para ser um titular do time do Fluminense. E no caso do Atlético, já até contratou a reposição, né? Que já escancarava uma saída dele, né? Antes mesmo da negociação acontecer, o time já tinha anunciado o Renan Lodge, o que dava mais um sinal desse fim de ciclo que poderia estar acontecendo. E realmente se confirmou agora com a ida dele para o Fluminense. O contrato, pelo que eu estou vendo aqui, é de 4 anos, vai até o fim de 2029. Me fugiu a idade do Arana, mas ele também não é um jogador tão velho assim, então não acho que seja uma questão. Vou até confirmar aqui qual é a Se idade eu não me do, engano, ele tem 26 anos, do Arana. alguma coisa por aí, Ele tem 28 aqui, tá falando. Ele é 28. de 97. Então, ele, se cumprir o contrato até o final, tá ali com 32, é uma idade super razoável de o jogador ainda estar jogando em alto nível. E talvez uma mudança de ares para ele seja bom, que nem eu falei aqui. Já tinha sido um dos melhores laterais do país, mas vinha numa fase de baixa. Quem sabe ali um novo ambiente, num novo clube, num lugar onde já não tem um desgaste que é natural quando você fica muito tempo num lugar, fica algumas rusgas, principalmente se a gente for ver como foram os últimos anos do Atlético, né, com perdas de finais. Acho que ele pode ter tudo para voltar a jogar muito bem no Fluminense. Não sei o que você acha. É, sim, você estava falando, eu acho que o René é um jogador até mesmo subestimado algumas vezes. Eu acho que ele é um cara muito útil, cumpre bem a função dele, mas realmente para um time que quer aspirar coisas maiores hoje, você ter o René como titular absoluto da sua lateral esquerda com certeza não é um cenário ideal. E o Arana, eu acho que todo mundo conhece a qualidade dele, né, jogador de seleção brasileira desde jovem, surgiu muito bem no Corinthians, foi depois, pra Espanha, para o Sevilha, voltou campeão no Atlético. A questão do Arana é muito mais física do que técnica, né. O Arana sofreu aí algumas lesões graves no Atlético, e já tem um tempo, igual você falou, que ele não apresenta, nem de perto o mesmo nível que ele já apresentou. E o Fluminense é uma aposta, para o Arana, assim como o Arana é uma aposta para o Fluminense. É porque o histórico do Fluminense é de pegar alguns jogadores mais veteranos, alguns jogadores fisicamente não estão tão bem, e conseguir botar eles para jogo, conseguir colocar eles para render. A gente vê, o Thiago Silva, você vê o Marcelo, você vê o Fábio, você vê o Felipe Melo, o Paulo Henrique Ganso, o Cano, são todos jogadores veteranos, alguns desses com algum histórico de lesão,
e que o departamento médico do Fluminense conseguiu dar uma estendida na carreira e recuperar essas partes físicas. Então eu acho que o Arana aposta na qualidade do departamento médico do Fluminense para ele voltar ao bom futebol dele, assim como o Fluminense aposta que o Arana vai conseguir voltar a ser aquele cara. É porque se ele conseguir chegar, é, mesmo que seja 80, 90% do que ele já foi antes, é um cara que para mim chega, assume a posição de titular do Fluminense. Não diria que eleva muito o patamar do time, mas melhora consideravelmente essa ala esquerda do Fluminense. Ainda acho que o time precisaria de um centroavante, que a gente vai chegar daqui a pouco, que é um outro nome que eles estão buscando. Mas você tem, por exemplo, a chegada do Gemes, que a gente não falou aqui, que fez um excelente campeonato no Mirassol. O Arana, estão olhando ainda o Savarino, parece, com o Botafogo. Parece que os clubes já chegaram em um acordo e agora o Palmeiras estava querendo dar uma atravessada na negociação. Então, o Fluminense tem se reforçado bem, tá de olho no mercado, e eu acho que o Arana, principalmente pelo valor que foi, né? Eu vi que foi 4 milhões de euros. Mais cedo eu não consegui achar aqui a notícia com o valor certinho para confirmar, vou pesquisar aqui. Mas para os valores de hoje, é barato. É um cara que todo mundo sabe o potencial que tem e a dúvida é física. Só que o Fluminense tem um histórico de conseguir recuperar justamente esse tipo de jogador. Então eu gosto da movimentação tanto para o Fluminense quanto para o Arana. O Atlético, por outro lado, eu acho que sai perdendo um pouco, porque era o titular da posição, independente da fase que vivia, e é um cara que é muito querido pela torcida, né? Tem um histórico, muitas vitórias pelo Atlético, não só isso, era identificado com a torcida. No momento que o torcedor atleticano já está bastante descontente com a diretoria, você perder um cara assim, um ídolo do time, eu acho que gera uma razão a mais para a torcida ficar estressada com o dono. Começando pelo fim do seu comentário, eu acho que faz sentido isso que você falou. O Arana, talvez se for colocar os 11 maiores jogadores da história do Atlético, provavelmente ele será o lateral esquerdo desse time, por tudo que fez com a camisa do Atlético, titular em títulos brasileiros, de Copa do Brasil, chegou à seleção jogando pelo clube, então assim, um jogador histórico. Mas, em contrapartida, eu acho que o Atlético também precisa desse momento de, virar a página daquele time de 2021. E eu vejo o Arana como um desse caso. Ele foi um cara que jogou muito bem naquela temporada, mas nesses últimos anos dele já não estava conseguindo desempenhar o mesmo futebol. Então, acho que virar a página tanto para o Atlético quanto para o Arana pode ser bom para os dois, até para não arranhar essa relação que você falou que é bonita dele com o clube. Que às vezes, se ele fica ali, ele é um jogador que, por ter esse histórico, acaba sendo mais cobrado. Isso pode acontecer também com outro jogador que a gente vai citar aqui mais para frente, mas no caso dele, assim, parece que quando esses jogadores têm um tamanho muito grande, o clube está em crise, eles ficam meio numa situação de ter que resolver tudo, assim, de ter que serem eles a ter que dar explicação, como se tivesse eles sendo os principais culpados pelas situações. Talvez uma virada de página aí seja boa para os dois. E o Atlético contratou uma boa reposição. O Renan Lodge chega em tese para ser um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Só para corrigir a informação aqui, o valor foi 5 milhões de euros, de acordo com a Itatiaia. Não, então, cara, uma venda bem boa, tá? Tipo, um lateral esquerdo, assim. Acho que tá justo ali o valor. E com relação ao que você falou do Fluminense, do Savarino, só para um detalhe, não é aqui o tema, mas parece que tá todo mundo querendo, né? Vi aqui o papo de Corinthians tá indo atrás, Palmeiras. Então é um jogador muito bom e quem quer que seja que fique com ele vai se dar muito bem, porque ele já demonstrou tanto no Atlético quanto no Botafogo que ele tem capacidade de ser titular em vários times do futebol brasileiro. E sobre a questão do Fluminense pegar caras mais veteranos já, o outro nome também segue essa linha, né? Porque parece que o time está indo atrás do Hulk e pode pintar negócio. É sim. O Hulk já é de conhecimento público que ele não está muito contente com o caminho que o Atlético tem ido aí, principalmente nesse ano de 2025.
o esquema do Sampaoli realmente não encaixou com o Hulk. Não sei até que ponto, o Sampaoli tentou encaixar o Hulk tentou se adaptar ao esquema também, mas a verdade é que o Hulk ou tá jogando, como um ponta que tem que voltar muito, que foi a minoria das vezes, ou grande parte do tempo ele tá jogando como um pivôzão lá na frente de costas para o gol. E a gente sabe que, né, essa não é a especialidade do Hulk, principalmente hoje aos 39 anos de idade, se eu não me engano. Então, ídolo histórico do Atlético, talvez seja o maior jogador da história do Atlético. Todo mundo, eu acho que imaginou que ele fosse se aposentar lá. Também não viveu um bom momento em 2025. 2024 ele já dava sinais que entrava numa parte mais decadente da carreira dele, apesar de ainda apresentar, um bom nível. 2025 com certeza foi o pior ano dele aí desde que ele voltou ao Brasil. Mas assim, de novo, todo mundo conhece o talento, todo mundo conhece a qualidade. A questão do Hulk é física, é a idade. O tempo chega para todo mundo. Só que, né, para não me repetir, o departamento médico fluminense tem o histórico de recuperar a parte física desses jogadores ou pelo menos estender um pouco esse auge físico. E como o Hulk já é um cara que trabalha com isso, ele já, se cuida muito, então de novo, eu acho que ele aposta no Fluminense, assim como o Fluminense aposta nele, para ele ser o titular camisa 9 desse time. Porque o Cano, apesar de bons números, quando a gente vai olhar desempenho e o momento desses gols, ele já não é mais o mesmo jogador. O John Kennedy não voltou bem. O Everaldo é um cara útil, mas não é para ser o titular do seu time se você quer brigar por coisa grande no futebol brasileiro. E o Fluminense, mais uma vez, nessa mesma linha que o time apostou, ao longo dos últimos anos e deu certo, vai num cara veterano, vai num cara testado. Coincidentemente, vai ter talvez o maior jogador do Cruzeiro no século XXI e o maior jogador da história do Atlético do século XXI, no mesmo time. Vamos ver se eles vão conseguir juntar. Mas é mais uma contratação que, dependendo do valor, eu acho que faz sentido para o Fluminense. E para o Atlético, de novo, eu acho que fica feio. Você perder um ídolo dessa forma para o futebol nacional e com rusgas, né? Porque claramente a diretoria e o Hulk ali não estão se entendendo bem. É um fim meio melancólico dessa passagem do Hulk no Atlético, né. Ele fica marcado pela derrota na Sul-Americana, né, ele perde um dos pênaltis que não dá o título ao Atlético, então mas concordo com você, talvez seja o maior jogador da história do clube, e acho que a diretoria também podia entender um pouco isso, né, de você tratar com respeito um jogador que está nessa situação. Parece que não vai ser o caso, tem um possível final dessa história, ainda não é nada confirmado, é só, rumor da negociação que pode acontecer, mas ele também pode ficar ainda, né, não tem nenhum martelo batido sobre o caso no momento que a gente está gravando o vídeo. E com relação ao Fluminense, ele ganha um excelente jogador, que mesmo na temporada ruim, entregou mais de 20 gols na temporada, então assim, o Hulk, ele vai entregar números ao Fluminense. A questão é saber se ele vai conseguir ter uma minutagem mais controlada ali, porque que nem é um jogador de quase 40 anos. Talvez seja interessante para o Fluminense contar com o Hulk nos momentos mais decisivos. Por exemplo, numa Libertadores que o time vai disputar, você foca ele nessa competição, tira um pouco o pé ali no Campeonato Brasileiro para ir com tudo nesse mata-mata. Talvez seja o mais indicado o Fluminense se fazer, porque o Hulk, apesar dele ter um físico muito forte, literalmente, né? Não à toa o apelido. É um jogador que vai precisar ter uma minutagem controlada aí, se quiser ainda ser efetivo no futebol brasileiro. Acho que o motivo dele, do desempenho dele estar caindo também nos últimos anos é que ele estava sendo forçado a fazer quase tudo no time do Atlético. Em vez do time dar um complemento muito bom para ele conseguir brilhar, o Atlético estava tirando essas peças e acabou sobrecarregando o seu principal jogador, sendo que ele estava numa fase de carreira que ele precisava ser ajudado e não sobrecarregado. Eu acho que a gente consegue ver isso claramente como, o Hulk era um jogador quando ele tinha o Paulinho do lado dele e depois que ele perdeu o Paulinho. Porque
ele potencializou muito o que o Paulinho fez pelo Atlético. Assim, 2024 talvez o Paulinho tenha sido o melhor jogador do Atlético, mas muito por causa do Hulk. O Hulk, que é um jogador muito forte, não sabe, mas é um cara muito inteligente também. Ele conseguia colocar o companheiro em boas posições. O Paulinho fez muito gol, mesmo perdendo muitas chances também naquele ano. E o Hulk teve ainda um excelente ano quando ele não era o único cara do ataque do Atlético. Agora que ele jogou sozinho praticamente lá na frente, ele realmente teve mais dificuldade. Mas a gente está comentando aqui muito do físico. Eu acho também que é importante ressaltar que a questão do Hulk não são lesões. Em 2025, ele jogou 33 jogos no Brasileirão, 13 na Sul-Americana, 8 no Mineiro e 7 na Copa do Brasil. Foram 61 jogos no ano, 21 gols, 8 assistências. Então a questão dele não é que ele está lesionando, é que o ritmo, claramente, principalmente na segunda metade, ele estava cansado. Ele já não tem mais o mesmo vigor físico que ele tinha. Mas é o que você disse, talvez numa equipe que ele não precise resolver todo o jogo, que ele não precisa ser o cara do time, ele consiga estender a, a temporada dele com mais qualidade, podendo se poupar em momentos específicos. Então eu acho que o Fluminense hoje, É, assim, o Hulk seria uma excelente adição, mas ele não jogaria sozinho no ataque do Fluminense. Eu acho que você tem um Lúcio Acosta, que é um cara que é muito bom. Eu acho que o Fluminense poderia buscar ainda mais um ponta para ajudar esse time. Eu vi que estava atrás do Rinestrosa, do Atlético Nacional, se eu não me engano, era o time que estava mais perto de contratar, mas também o Mariano Rinestrosa está sendo especulado no futebol brasileiro tem uns 2 anos e a cada 3 dias tem um time mais perto de contratar ele e ele nunca vem. Então vamos ver se o Fluminense vai conseguir. Mas assim, eu acho que hoje o elenco do Fluminense é melhor do que o do Atlético e o ataque do Fluminense é melhor que o ataque do Atlético. O Hulk chegaria para ser uma peça importantíssima. Talvez dos três lá da frente seria ainda o melhor jogador, mas com certeza ele tem mais ajuda do que ele teve na equipe mineira e tem mais reservas, né? Você tem, mesmo que o Cano já não seja o mesmo jogador, o John Kennedy, o Everaldo, são caras que podem entrar ali e jogar algumas partidas de Campeonato Brasileiro, sem atrapalhar muito o time. Você pode dar mais descanso para o Hulk. No Atlético, como a gente viu aqui mesmo nos números que eu falei, ele tinha que jogar todo jogo. E muitas vezes ele tinha que resolver. E mesmo ele tentando resolver, o time não conseguia ganhar. Então, eu acho que no Fluminense essa questão vai ser. Ele vai ter mais ajuda, pelo menos. Ah, com certeza. Talvez no Fluminense ele consiga canalizar mais essa energia dele nos principais palcos, né, nos principais jogos do ano, e não ter que se desgastar ao longo da temporada inteira, porque o time tá lá empatando um jogo que, em tese, deveria ser uma vitória tranquila, ele tem que suar sangue para conseguir arrancar essa vitória para o time dele, que foi o que aconteceu com o Atlético várias vezes. Em 2021 ele conseguia fazer isso com frequência. Agora 2025, 26 já é um pouco mais raro isso acontecer, apesar de que ele ainda é um ótimo jogador. E com relação ao Atlético, acho que cabe a torcida cobrar por reposições aos jogadores que estão saindo. A gente já falou aqui que o Renan Lodge está chegando, mas você perder um cara como o Hulk, a torcida espera que chegue um atacante de peso. E assim, não vai ser com o Biel lá na frente que o Atlético vai conseguir alguma coisa também. E os Biel últimos não fica, investimentos, inclusive. e os últimos investimentos que o Atlético fez pro ataque também são bem questionáveis. Júnior Santos, Rony, o próprio Dudu era um investimento questionável, mas acabou que deu certo, né? Ele talvez tenha sido o melhor jogador nessa reta final ali desde que o São Paulo ele chegou. Então, a ver quem que o Atlético vai trazer como reposição. E, além disso, ainda tem outras carências no time. O time já era fragilizado na última temporada, está perdendo peças e o que se tem de notícia é de que os reforços ainda não estão chegando. Então, é bom ficar de olho nesse mercado do Atlético aí. Para não transformar num vídeo de Atlético, mas comentar um pouco também. Por exemplo, o Renan Lodge é uma contratação arriscada, porque é um cara que pode ser que ele não jogue, né? O Renan Lodge está livre no mercado, porque ele conseguiu entrar com uma ação contra o Al Hilal por ele não ter sido eh, convocado, escalado para as competições do time. Mas o fato dele estar livre no mercado por tanto tempo é porque
os times tinham medo que o Al Hilal conseguisse algum efeito suspensivo para que ele não possa jogar pela nova equipe dele, porque teoricamente ele ainda estaria em contrato com eles, então tem toda uma situação nebulosa com o Renan Lodge que ainda pode acontecer. Você falou aí dos atacantes. Os donos do Atlético, né, os 4 R's, prometeram mais 4 Hulks há 3, 4 anos atrás e até hoje não trouxeram. Agora que estão perdendo o Hulk original, até que ponto a torcida confia que eles vão trazer mais um? Né? Se prometeram os 4 com a venda do shopping e não trouxeram, por que, que eles trariam um agora? É, você mesmo falou de novo das contratações que fizeram que deram errado. O Rony veio, já estão tentando passar ele para frente para o Santos. O Júnior Santos veio e também acho que o Atlético, se conseguisse vender, adoraria. O Biel, o Atlético está pagando para ele voltar para o clube dele, porque o Biel estava emprestado. Os dois times estavam brigando para ver quem não ia ficar com o Biel. O Atlético vai ter que pagar uma multa para devolver ele para Portugal. Então, assim, se o Hulk sair, a gente vai ter o Dudu, que já não é nenhum garoto, e apesar de ter feito um bom final de 2025, não tem garantia que vai continuar mantendo esse nível em 2026. E, sabe, tem que trazer gente. Eu acho que o Atlético, se quiser competir na Série A ano que vem, vai ter que trazer muitos nomes, muitas peças. E o histórico recente dessa diretoria é ou não fazer isso, ou fazer mal feito, fazer má qualidade. Eu não sei qual desses dois cenários a torcida do Atlético preferiria. Pois é, isso aí são cenas para os próximos capítulos. Fluminense se reforçando, o Atlético tentando fazer uma renovação. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que você quer comentar ou já podemos encerrar por aqui? Acho que é isso. Eu queria só te fazer uma pergunta. Até agora, o Fluminense é o melhor time no mercado do futebol brasileiro? Considerando aí Gemes, Arana, possivelmente Savarino e Hulk? É, se fechar Savarino e Hulk, aí dá para falar que foi uma janela bem interessante, né? Acho difícil algum outro time brasileiro conseguir bater, até porque também não estão tendo tantas movimentações assim, até onde eu estou vendo. Teve o Vitão indo pro Flamengo, teve agora o Gabigol no Santos também, e acho que das movimentações principais foram essas até aqui. Então, tem que ver também, ainda tem muito mercado pela frente, mas se o Fluminense fecha com esses 2 jogadores, aí fica difícil de eu conseguir enxergar uma melhor, porque o Savarino é um jogador que alguns até colocaram ele como o melhor do Campeonato Brasileiro de 2024, e o Hulk, se a gente for pegar desde quando ele chegou, ele está entre os 3, 5 melhores jogadores do Brasil, de 2021 para cá. Então, realmente é uma janela de impacto do Fluminense. Eu já disse algumas vezes, para mim o Hulk é o melhor jogador da década do futebol brasileiro, e o Atlético falhou com ele. Se tivesse dado condições, eles teriam ganhado mais do que o que eles ganharam só em 2021. E eu concordo, eu acho que, a não ser que algumas dessas supostas, contratações que a gente está vendo muito falar muito aí, um Gerson no Cruzeiro, eu vi agora uma notícia de, Claudinho no Santos para fazer um trio com Neymar e Gabigol. Aí talvez a gente possa começar a conversar, mas o Fluminense é quem apresentou mais, eh, coisas concretas nessa janela, acho que sem sombra de dúvidas. Então é isso, você que chegou até aqui, a gente pede para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentar aqui embaixo o que você acha de Arana no Atlético, se o Hulk vai sair para seguir o mesmo caminho do companheiro dele, ex-companheiro agora, e pode ser que voltem a ser companheiros nos próximos dias. Comenta o que você está achando da janela do Fluminense, se o seu clube está se movimentando, se a gente esqueceu de alguma transferência aqui no final que realmente foi importante. Lembrei de uma aqui agora, então para vocês não citarem. O Marlon Freitas no Palmeiras também é uma que é interessante. Acho que vai dar um resultado legal ali. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo tricolor, com aquele seu amigo atleticano, com aquele seu amigo que está vendo o seu time parado e os outros se movimentando para ele ficar na bronca e comentar aqui embaixo também que o time dele não está fazendo nada. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!